Um dos aspectos importantes dessa terceira força, que une as várias teorias psicoterápicas, é a formulação de uma psicologia da saúde, que de fato estava ausente tanto na primeira quanto na segunda força. Inicialmente, é verdade isso, todas as psicoterapias, elas nascem a partir da visão do homem que está padecendo, o homem está sofrendo. E qual é a psicologia da saúde? As duas forças, elas são incompetentes para falar de saúde como um conceito e falavam de saúde como ausência de doença. Quando a gente conceitua por exclusão, a gente deixa de conceituar. Por exemplo, falar que cadeira não é mesa é correto, mas quando você fala que cadeira é aquilo que não é mesa, a gente fica sem saber o que é cadeira, só sabe que ela é diferente de mesa. A mesma coisa, falar que saúde é ausência de doença é correto, entretanto, quando você fala isso, você está se referindo à doença e não conceituando a saúde. Essa psicologia da terceira força, o Maslow, seus primeiros estudos foram com a psicologia da saúde. Quais são as potencialidades, as possibilidades do homem saudável? E aí a gente pode entender melhor quando o homem deixa de ser saudável. Então, essa terceira força ele vai primar por algumas raízes, alguns pontos semelhantes. Vão utilizar muito das inspirações filosóficas dos existencialistas e dos humanistas. Para falar a verdade, essa psicologia humanista, a gente pode dizer que ela é a mais antiga de todas, num certo sentido, porque a gente localiza um pressuposto filosófico da psicologia humanista na Grécia, no século V a.C., especificamente com os sofistas, né? Dentro dos sofistas, a gente destaca a contribuição do Protágoras, e não Pitágoras, que muita gente confunde, mas do Protágoras, que fez vários estudos e ele dizia que o homem é a medida de todas as coisas, das coisas que são enquanto são e das coisas que não são enquanto não são. Então significa que nada pode medir o homem é a sua própria medida. Então nenhuma religião, nenhuma teoria, nenhum sistema político pode avaliar, medir no sentido de avaliar o homem. O homem se avalia por si próprio. Então isso é uma grande inspiração para a psicologia humanista, especificamente para a contribuição do Rogers, né? O homem é a medida de todas as coisas. Nada é superior ao homem. Então a gente localiza esse pressuposto humanista no século V a.C. A gente podia dizer que ela é até mais antiga do que a psicanálise e do que o behaviorismo, mas em termos filosóficos propriamente dito. No Brasil, nós temos alguns institutos que trabalham com isso, fora do Brasil também, e eu tenho alguma experiência com isso. Eu posso dizer que existe um tripé muito importante nessa formação, que é a parte teórica, a parte vivencial e a parte prática. As diferentes formações, os diferentes institutos de formação variam um pouco na importância que dá a essa parte, a esses ângulos desse triângulo, né? Esse tripézinho, né? Mas o que se diz com isso? A psicoterapia centrada na pessoa, ela não pode ser aprendida apenas teoricamente. Ela tem que ser vivenciada. 2. A escolha da psicoterapia centrada na pessoa é uma escolha de identificação com essa visão de ser humano. Se eu não confiar no potencial das pessoas, eu não posso trabalhar com isso. Se eu achar que as pessoas precisam ser dirigidas, eu preciso dizer para elas o que tem que fazer, eu não posso trabalhar com esse ponto de vista. Nada mal, mas eu não posso trabalhar. Então eu tenho que acreditar, não é no meu potencial, também no potencial das pessoas, que as pessoas têm liberdade e que eu vou ter que trabalhar eu vou ter que entrar em contato com mundos bastante diferentes do meu, e o meu não é o modelo de um melhor mundo. O meu é apenas um mundo, uma maneira de ver as coisas. Então, esse é o segundo aspecto, que é partilhar essa visão de ser humano, que as pessoas são dignas de confiança. Isso não pode ser uma balela para mim. Isso não pode ser da boca para fora, tem que ser da boca para dentro. De fato, as pessoas são dignas de confiança, mesmo em situações muito críticas e muito limites, né? Eu tenho que ter disponibilidade de estudar,
fazer um curso de psicologia, fazer uma especialização, tem interesse em pesquisa, tem interesse em poesia, em antropologia, assim, tem também interesses diversos de ver como as pessoas funcionam. As pessoas não são lineares, as pessoas são muito complexas. Nenhuma abordagem terapêutica vai dar conta de nenhuma. Por isso que eu vou escolher enfatizar essa capacidade de autodeterminação, de escolha do ser humano. Vou trabalhar com isso, sabendo, tendo a humildade de saber que isso é uma parte do ser humano, uma parte importante, mas não é todo o ser humano. Ou seja, algumas coisas talvez escapem da minha abordagem, obviamente, né? Eu tenho que ter vivência dessa abordagem, através da minha terapia pessoal, especificamente através de trabalhos com grupos. Eu aprendi mais sendo participante de pequenos e grandes grupos, onde os fenômenos humanos brotam, não só os meus, mas como dos outros, e eu aprendo sobre os humanos vivenciando aquilo. E aprendo também com os facilitadores ali presentes. Eu tive uma certa sorte, eu fui muito privilegiada, porque o meu professor, que passou a ser meu terapeuta, e depois me convidou para ser sócia. Nós trabalhamos 35 anos juntos, o professor Rogério Buiz, que era da UFRJ e da PUC. Depois eu tive a oportunidade de ficar um pouco com o Rogers na década de 70, quando ele veio ao Brasil. Fiz um curso com a filha dele, com o John Wood, o principal auxiliar, o principal assistente dele, colega. Então, eu acho que eu fui facilitada pela vida. Aprendi também com isso, e aprendi também com a vida. E aprendi muito com meus clientes e meus alunos. Eu dou supervisão, então, na verdade, eu atendo diretamente algumas pessoas que são meus clientes e atendo indiretamente muita gente. Eu tenho muitos estagiários na instituição e na academia, então é uma maneira também de entrar em contato com mundos diferentes, com pessoas que pensam diferentes a respeito do mesmo assunto. E a gente tem que ter essa vivência. Então, a outra parte do triângulo é a parte vivencial, aprendida nos grupos, aprendida nas psicoterapias pessoais, nas supervisões. E a outra parte é a prática, né? Aprender praticando, aprender fazendo. Então, esse é o tripé básico da formação. Toda formação tem que contemplar essas três partes. Algumas formações contemplam mais isso do que aquilo, ou seja, uma formação teórica, ela me instrumentaliza muito pouco para estar com outro ser humano, ainda que seja muito importante. E eu, finalmente, sim, gostaria de falar uma palavrinha a esse respeito, que é uma afirmação um pouco ousada, mas que eu falo para os meus alunos. Quando eles entram no consultório com seu cliente, ou com a sua família, ou com a criança, ou com o casal, a teoria fica lá fora para que ele possa estar totalmente disponível para aquela relação. Quando ele sai, ele pega a teoria para entender o que ele fez e o que ele pode fazer depois. Porque se a teoria ficar entre eu e o outro, eu não vou fazer um bom trabalho. Agora, a teoria é muito necessária para que eu possa dispor dela. O Robert Lee, um autor mais moderno, ele fala que as teorias são como mapas, que auxiliam a gente a andar num terreno desconhecido, mas que o maior desafio da abordagem centrada na pessoa é deixar o mapa lá fora e andar no terreno desconhecido do mundo do outro sem mapa nenhum, para não dirigir mesmo. Eu gosto muito dessa ideia. Ela é um pouco ousada, e é muito difícil para quem está começando, que fica desesperado querendo mapa, direção, bússola e, como dizia uma estagiária minha, um ponto para que possa orientar.